Quando meu pai me mandou arrumar minhas malas para dar meu quarto ao filho da namorada, eu só consegui pensar numa coisa: como alguém pode trocar a própria filha por um estranho e ainda achar que está certo? A frase saiu da boca dele com uma naturalidade que me gelou, como se estivesse pedindo para eu trocar o canal da televisão ou buscar um copo d'água na cozinha. Não houve hesitação, não houve peso na voz. Apenas uma ordem seca, direta, envolvida numa falsa gentileza que tornava tudo ainda mais doloroso. Fiquei ali parada, no meio da sala onde cresci, onde aprendi a andar, onde chorei minhas primeiras desilusões amorosas, tentando processar o que acabara de ouvir. As palavras ecoavam na minha cabeça como um eco distorcido, como se meu cérebro se recusasse a aceitar o que meus ouvidos haviam captado. Meu nome é Clara. Tenho 28 anos e até aquele momento acreditava que tinha um lar. Não apenas uma casa, mas um lugar no mundo onde eu pertencia, onde minha presença fazia diferença, onde eu era mais do que uma simples inquilina que dividia as despesas. Que ingenuidade a minha! Morava com meu pai desde os 20 anos, quando a vida me forçou a tomar decisões que pareciam certas na época. Minha mãe havia partido quando eu era adolescente, não por morte, mas por desistência. Simplesmente decidiu que a vida que tínhamos construído não era mais interessante o suficiente para ela. Deixou uma carta fria, algumas roupas no armário e um vazio que meu pai e eu tentamos preencher da melhor forma possível. Durante anos, fomos apenas nós dois. Ele se reconstruindo após o abandono, eu aprendendo a ser adulta mais cedo do que deveria. Criamos uma rotina que funcionava, uma dinâmica onde eu naturalmente assumi certas responsabilidades sem questionar se era justo ou não. Era simplesmente o que precisava ser feito. Trabalhava numa empresa de contabilidade no centro da cidade. Tinha uma rotina estável e, de certa forma, sentia que cuidar da casa era natural para nós duas, eu e a vida. Meu pai ainda se reconstruía depois de anos difíceis, e eu acreditava que viver junto era uma forma de apoio mútuo. Uma parceria entre pai e filha que havia se fortalecido depois da tempestade. As contas chegavam sempre no meu e-mail. Todas elas. Luz, água, gás, internet, o aluguel da casa onde vivíamos há 8 anos. As mensagens do proprietário, seu Antônio, um senhor gentil que sempre foi compreensivo com nossos atrasos eventuais, vinham sempre para mim. Eu organizava tudo sem pensar muito, pagava o que precisava ser pago, controlava o orçamento doméstico como se fosse a coisa mais natural do mundo. Era o tipo de responsabilidade que você assume sem perceber que assumiu. Como quando você começa a cuidar de uma planta e, de repente, está regando todas as flores do jardim. Não foi uma decisão consciente, foi um movimento gradual, orgânico, que se instalou na nossa rotina sem alardes ou discussões. Meu pai, confortável na rotina que eu havia criado, nunca se mostrou muito interessado nos detalhes financeiros da casa. Quando o assunto surgia, ele simplesmente estendia alguns trocados na minha direção e dizia: "Aqui, paga tudo daí." E eu seguia, sem questionar. Sem imaginar que isso um dia seria usado contra mim. Sem perceber que estava construindo uma armadilha onde eu mesma seria a presa. A verdade é que meu pai contribuía com uma parte pequena das despesas. Muito pequena. Ele depositava na minha conta um valor que mal cobria as contas menores. O gás, a internet, às vezes a conta de luz quando não estava muito alta. O resto, a maior parte dos gastos, incluindo o aluguel que representava mais da metade de todas as despesas da casa, saía do meu salário. Mas eu nunca questionei. Achava que era temporário, que ele estava se recompondo financeiramente, que logo as coisas se equilibrariam. Que filha não ajuda o pai quando ele precisa? Que filha não faz sacrifícios pela família? Eu me convenci de que estava fazendo a coisa certa, que estava sendo uma boa filha, que estava honrando os valores que minha mãe deveria ter me ensinado se tivesse ficado. Durante anos, essa dinâmica funcionou. Éramos uma equipe pequena, mas eficiente. Ele cuidava de alguns reparos pela casa, eu cuidava de tudo o mais.
Assistíamos televisão juntos nas noites de domingo, dividíamos as tarefas domésticas, conversávamos sobre trabalho e planos para o futuro. Não era a família perfeita que eu sonhara quando criança, mas era nossa família. Era o que tínhamos construído sobre os escombros do que havia sido destruído. Eu me sentia segura ali. Sentia que tinha um lugar no mundo, um porto seguro para onde voltar depois de dias difíceis no trabalho. Sentia que, apesar de tudo o que havíamos perdido, ainda éramos uma família, pai e filha contra o mundo, unidos pela necessidade e pelo afeto que sobreviveu às tempestades. Que ilusão mais dolorosa! Tudo começou a mudar há cerca de 6 meses, quando meu pai conheceu Valdirene. Uma mulher de 50 e poucos anos, divorciada, com um jeito expansivo de ocupar espaços, e um filho adulto que parecia não ter encontrado ainda seu lugar na vida. Ela apareceu na nossa rotina como uma rajada de vento que reorganiza tudo sem pedir licença. No início, achei positivo. Meu pai parecia mais animado, mais disposto, mais presente. Ria com mais frequência, cuidava mais da aparência, fazia planos para além da próxima segunda-feira. Valdirene parecia genuinamente interessada nele. Ouvia suas histórias antigas com atenção, encorajava seus pequenos projetos abandonados. Era bom vê-lo feliz novamente. Mas aos poucos, senti uma mudança sutil no ambiente da casa. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais carregado de tensões que eu não conseguia identificar. A casa parecia cada vez menos minha, cada vez mais um espaço que eu dividia com outras pessoas em vez de um lugar onde eu verdadeiramente pertencia. Os objetos começaram a se mover de lugar. Pequenas coisas, quase imperceptíveis. Uma almofada que sempre ficava no canto esquerdo do sofá aparecia do lado direito. O controle remoto da televisão, que eu sempre deixava na mesinha de centro, migrava para o braço da poltrona do meu pai. Produtos de limpeza que eu nunca havia comprado apareciam no banheiro. Temperos diferentes surgiam na despensa. Eram mudanças mínimas, mas que criavam em mim uma sensação estranha de deslocamento. Como se eu fosse uma hóspede na própria casa. Como se minha presença fosse sendo gradualmente apagada por uma força invisível que rearranjava nosso espaço sem me consultar. Valdirene começou a aparecer com mais frequência, sempre acompanhada do filho, um rapaz de 25 anos chamado Júnior, que parecia deslocado da própria vida. Ele tinha aquele jeito meio perdido de quem nunca assumiu responsabilidades reais. Aquela passividade de quem espera que as soluções apareçam sem esforço próprio. Circulava pela casa com uma familiaridade que me incomodava, como se já conhecesse cada canto, cada gaveta, cada segredo que aquelas paredes guardavam. E foi assim, entre mudanças sutis e presenças cada vez mais constantes, que minha casa começou a deixar de ser minha, sem que eu percebesse que estava perdendo meu lugar no mundo. Os dois começaram a circular pelos cômodos da casa com uma liberdade crescente que me deixava inquieta. Não era apenas o fato de estarem ali, mas a forma como estavam. Como se estivessem estudando o espaço, analisando possibilidades, fazendo planos que não me incluíam. Valdirene caminhava pela casa com os olhos avaliadores de quem está mentalmente reorganizando ambientes. Parava diante dos móveis, media distâncias com os olhos, fazia comentários que soavam como decisões já tomadas. Júnior a acompanhava com um interesse que misturava desejo e direito adquirido, como se aquela casa fosse naturalmente sua por herança ou conquista. Esse quarto ficaria ótimo para ele, Valdirene comentou certa tarde, apontando para meu quarto enquanto passávamos pelo corredor. Não foi uma sugestão. Foi uma observação técnica, como quem avalia imóveis para compra. Aqui dá para colocar as coisas dele. Completou alguns dias depois, desta vez apontando para meu guarda-roupa, como se minhas roupas, meus livros, meus pequenos objetos pessoais fossem itens facilmente descartáveis. Meu pai ria dessas observações, achando normal, talvez até positivo que sua nova família se sentisse à vontade em nossa casa. Eu fingia não me incomodar. Sorria educadamente. Mas a sensação de deslocamento crescia como um incômodo preso na garganta.
como um caroço que você não consegue engolir nem cuspir. Comecei a perceber que Valdirene falava sobre o futuro como se ele já estivesse decidido. Não eram planos ou possibilidades, eram certezas. Ela comentava sobre como organizaria a sala de uma forma diferente, sobre que cores ficaram melhores nas paredes, sobre onde ficaria melhor a televisão de tela maior que Júnior queria comprar. Falava tudo isso na minha presença, mas como se eu fosse um móvel que seria naturalmente removido quando chegasse a hora da mudança definitiva. O Júnior está passando por um momento difícil, ela explicou para meu pai numa dessas tardes, enquanto eu lavava a louça na cozinha. A conversa acontecia na sala, mas a acústica da casa permitia que eu ouvisse tudo. O emprego não deu certo, o apartamento que ele dividia com os amigos acabou, e ele está meio perdido na vida. Coitado do rapaz. Meu pai respondeu com a compaixão fácil de quem nunca teve que resolver problemas práticos da vida. Nessa idade, tudo parece mais difícil mesmo. Ele é um bom menino, só precisa de uma base, de um lugar seguro para se reorganizar, continuou Valdirene. Um lugar onde possa ficar um tempo, sem pressão, sem pressa, até encontrar o rumo dele. Engoli seco. A conversa não era sobre mim, mas de alguma forma era completamente sobre mim. Sobre meu espaço, meu quarto, minha casa, minha vida sendo reorganizada para acomodar as necessidades de outras pessoas. Nos dias seguintes, Júnior começou a deixar objetos pela casa. Uma mochila na sala, um carregador de celular na tomada da cozinha, um livro sobre a mesa do meu pai. Eram marcações territoriais sutis, como um animal delimitando seu espaço futuro. E eu, como um animal que sente a presença de um predador, ficava cada vez mais alerta, mais desconfortável, mais consciente de que algo estava prestes a mudar dramaticamente. Você não acha que está exagerando? Perguntei para minha melhor amiga, Fernanda, durante um almoço rápido no trabalho. Talvez seja só minha imaginação. Clara, quando alguém começa a medir seu guarda-roupa com os olhos, não é imaginação. Ela respondeu com a franqueza que sempre caracterizou nossa amizade. É planejamento. Fernanda conhecia minha história. Sabia dos sacrifícios que eu havia feito para manter nossa casa funcionando, entendia a dinâmica complexa entre meu pai e eu. Ela sempre foi mais pragmática do que eu, mais disposta a enxergar as situações como elas realmente eram, sem os filtros emocionais que eu costumava aplicar às relações familiares. Você já conversou com seu pai sobre isso? Ela perguntou. Conversar sobre o quê? Sobre minhas suspeitas? Sobre meu incômodo com a namorada dele? Respondi, sentindo o peso da situação. Ele está feliz, Fernanda. Não vi meu pai assim há anos. Como vou estragar isso com paranoias minhas? Mas não eram paranoias. Eram percepções cada vez mais evidentes de que eu estava sendo gradualmente removida da minha própria vida. A casa onde eu pagava as contas, onde eu cuidava de tudo, onde eu acreditava ter construído um lar, estava sendo mentalmente redistribuída sem que minha opinião importasse. As semanas passaram e a presença de Valdirene e Júnior se tornou constante. Eles jantavam conosco quase todos os dias, assistiam televisão no nosso sofá, usavam nosso banheiro como se fosse o banheiro deles. Júnior chegou a deixar roupas na máquina de lavar, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Pai, tentei conversar com ele numa manhã de sábado, enquanto tomávamos café. Você não acha que as coisas estão acontecendo muito rápido com a Valdirene? Rápido como? Ele perguntou, sem levantar os olhos do jornal. Sei lá. Eles estão aqui todos os dias. O Júnior deixa as coisas dele espalhadas pela casa. E qual o problema? Eles são nossa família agora. A palavra família saiu da boca dele com uma naturalidade que me doeu. Como se Valdirene e Júnior fossem automaticamente família. Como se eu tivesse que aceitar essa nova configuração sem questionar, sem ter direito a uma opinião, sem que meus sentimentos importassem. Pai, mas eu nem tive tempo de conhecê-los direito. Tudo está acontecendo muito de repente. Clara, você sempre foi muito fechada para mudanças. Ele respondeu, finalmente me olhando. Sua mãe também era assim.
Algumas pessoas têm dificuldade de aceitar coisas novas. A comparação com minha mãe foi como um soco no estômago. Ele sabia que aquilo me machucaria. Sabia que eu sempre temi repetir os padrões dela. Sabia que a última coisa que eu queria era ser vista como alguém egoísta ou incapaz de aceitar a felicidade alheia. Não é isso, pai. É só que você está com ciúme, ele interrompeu. Não está acostumada a dividir minha atenção. Mas você precisa entender que eu tenho o direito de ser feliz, de construir uma nova família. Nova família. As palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Não família ampliada. Não família expandida. Nova família. Como se a antiga, a que consistia de mim e dele, fosse algo velho que precisava ser substituído por algo melhor, mais novo, mais interessante. Foi nessa época que comecei a perceber mudanças no comportamento do meu pai comigo. Ele estava menos disponível para nossas conversas habituais, menos interessado nos detalhes da minha vida, menos presente nas pequenas rotinas que sempre compartilhamos. Era como se eu estivesse sendo lentamente editada para fora da sua vida, como uma personagem secundária que deixa de aparecer nas temporadas seguintes de uma série. As refeições que antes eram momentos de conexão entre nós se tornaram encontros familiares onde eu me sentia uma visita. Valdirene assumiu naturalmente o papel de anfitriã, decidindo o que comer, como temperar, onde cada um se sentaria. Júnior ocupava a cadeira que sempre foi minha na mesa da cozinha, e eu me acomodava onde sobrava espaço. A Clara sempre gostou de ajudar em casa. Valdirene comentou certa noite, enquanto eu lavava a louça depois do jantar que ela havia preparado na minha cozinha, com os ingredientes que eu havia comprado. É uma menina muito prendada. A palavra menina me incomodou profundamente. Eu tinha 28 anos, um emprego estável, pagava as contas da casa, era responsável por manter aquele lar funcionando. Mas na percepção dela, eu era uma menina que ajudava em casa. Não a mulher que sustentava aquela casa. É mesmo, concordou meu pai. Sempre foi muito responsável, desde pequena. Eles falavam sobre mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um tópico de conversa, não uma pessoa presente na mesa. Era uma forma sutil de diminuição que me fazia questionar se eu realmente existia no espaço que eu mesma ajudava a manter. E então chegou aquele fim de tarde que mudou tudo. Um fim de tarde comum de terça-feira, quando voltei do trabalho esperando encontrar a paz familiar que eu ainda ingenuamente acreditava que existia. A casa estava quieta. Meu pai estava na sala lendo alguma coisa no celular. E por um momento tive a ilusão de que as coisas voltaram ao normal. Clara! Ele me chamou quando passei pela sala a caminho do meu quarto. Havia algo diferente na voz dele, uma solenidade que me fez parar e me virar. Sim, pai. Senta aqui. Preciso conversar com você. Sentei no sofá, ainda com a bolsa no ombro, ainda com o cansaço do dia colado na pele. Havia algo no ar que me deixava alerta, como aquela sensação que você tem segundos antes de uma batida de carro, quando o tempo parece desacelerar e você sabe que algo irreversível está prestes a acontecer. Ele não rodeou, não preparou o terreno. Não demonstrou qualquer consciência do impacto que suas próximas palavras teriam na minha vida. O filho da minha namorada está sem lugar para morar. Ele precisa mais do que você. Arrume outro lugar. As palavras saíram da boca dele com uma naturalidade que me gelou, como se estivesse me pedindo para trocar o canal da televisão ou buscar um copo d'água na cozinha. Não houve hesitação. Não houve peso na voz. Não houve qualquer reconhecimento de que estava pedindo para sua própria filha deixar a casa onde ela vivia há 8 anos. Fiquei ali sentada, processando o que acabara de ouvir. As palavras ecoavam na minha cabeça como um eco distorcido, como se meu cérebro se recusasse a aceitar o que meus ouvidos haviam captado. Pai, você está me pedindo para sair? A pergunta saiu num fio de voz. Como se fazer a pergunta em voz alta pudesse tornar a resposta menos real, menos definitiva. Ele respondeu com a calma cruel de quem acha que é justo, de quem não vê problema algum no que está propondo. Você trabalha, tem dinheiro? Ele não. Você é a mais preparada dos dois.
mais preparada. Como se a vida fosse uma competição onde o prêmio era ter direito a um lar, onde quem tinha mais recursos automaticamente perdia o direito à estabilidade, ao acolhimento, ao amor familiar. Como se ter um emprego fosse uma desqualificação para merecer um lugar na própria família. Mas, pai, esta é minha casa também. Eu moro aqui há 8 anos. Clara, você é adulta. É hora de você seguir sua vida. O Júnior está numa fase difícil, precisa de apoio, de uma base firme para se reerguer. Você já está estabelecida na vida. Estabelecida. A palavra soou como uma condenação. Como se ter conseguido me organizar financeiramente, ter um trabalho, ter assumido responsabilidades, fosse um crime que me tornava menos merecedora de carinho, de consideração, de ter um lugar para chamar de lar. E se eu não quiser sair? Perguntei, numa tentativa desesperada de encontrar alguma negociação possível, alguma forma de fazer meu pai entender o absurdo do que estava me pedindo. Clara, não seja difícil. Você sempre foi uma menina inteligente, sempre soube se virar. Isso é só uma mudança de fase na sua vida. Vai ser bom para você também. Bom para mim. Ser expulsa da própria casa por um estranho seria bom para mim. Perder meu porto seguro, meu lugar no mundo, minha família seria bom para mim. A lógica dele era tão distorcida que eu me perguntei se estava tendo um pesadelo, se aquilo realmente estava acontecendo. Pai, eu pago as contas desta casa. Eu cuido de tudo aqui. Como você pode simplesmente me pedir para sair? Você paga porque tem condições. E tem condições porque é independente. O Júnior não tem essas condições ainda. Era incrível como ele havia reorganizado a realidade na cabeça dele. Minha contribuição financeira, que durante anos foi vista como ajuda familiar, suporte mútuo, cuidado com o pai que estava se reconstruindo, agora era reinterpretada como prova de que eu não precisava daquele espaço, daquela família, daquele lar. Quanto tempo eu tenho? Perguntei, sentindo que a conversa havia acabado antes mesmo de começar. Não havia negociação possível. A decisão já estava tomada. Acho que 1 semana é suficiente. Tempo de você encontrar um lugar legal para morar. 1 semana. 8 anos de vida compartilhada, 8 anos cuidando daquela casa, 8 anos acreditando que era parte de uma família, e eu ganhava 1 semana para desfazer tudo e desaparecer da vida dele. Levantei do sofá num movimento automático, como se meu corpo soubesse que a conversa havia terminado antes da minha mente conseguir processar completamente o que havia acontecido. Caminhei até meu quarto como uma sonâmbula, fechei a porta e me sentei na cama onde dormia há 8 anos, olhando para os objetos que de repente pareciam não mais me pertencer. Meu guarda-roupa cheio de roupas que comprei ao longo dos anos. Minha mesa de estudos onde fazia as contas da casa todos os meses. Minha cômoda com fotografias de momentos felizes que eu e meu pai compartilhamos. Tudo aquilo que minutos antes era meu mundo, meu espaço, minha vida, agora se tornou uma coleção de itens que eu precisava embalar e levar para outro lugar. Peguei o celular e liguei para Fernanda. Clara, o que aconteceu? Sua voz está esquisita. Meu pai me pediu para sair de casa. Como assim? Contei tudo para ela, desde o início da conversa até o prazo de 1 semana que ele me havia dado. Fernanda ficou alguns segundos em silêncio do outro lado da linha, e depois explodiu. Ele ficou maluco? Como assim te pedir para sair? Você mora aí há 8 anos. Você paga as contas da casa. Ele disse que eu tenho condições de me virar sozinha, que o filho da namorada precisa mais do que eu. Clara, isso é surreal. Completamente surreal. Como um pai faz isso com a própria filha? Era exatamente a pergunta que eu não conseguia responder. Como um pai escolhe um estranho em detrimento da própria filha? Como alguém que você ama, que você cuida, que você apoia há anos pode simplesmente descartar você quando surge uma opção mais conveniente? Vem para cá, Fernanda disse. Você pode ficar no meu apartamento enquanto procura um lugar. Não é grande, mas é melhor do que essa loucura. Obrigada, Fernanda. Não sei o que faria sem você. Você faria o que sempre fez. Se viraria sozinha.
Mas não precisa. Tem gente que te ama de verdade. Desliguei o telefone e comecei a olhar meus pertences com outros olhos. Não mais como objetos que faziam parte de um lar, mas como itens que precisavam ser organizados, embalados, transportados para outro lugar. A casa que eu amava, que eu cuidava, que eu sustentava financeiramente havia se tornado um local de onde eu precisava partir. Durante os 3 dias seguintes, vivi numa espécie de transe. Continuei pagando as contas que chegaram, continuei fazendo as tarefas domésticas, continuei vivendo como se nada tivesse mudado, mesmo sabendo que tudo havia mudado para sempre. Meu pai agia normalmente, como se não tivesse acabado de desestabilizar completamente minha vida. Valdirene e Júnior apareciam todos os dias, e agora eu os via com outros olhos. Não mais como visitantes inconvenientes, mas como os novos donos do meu espaço. Júnior começou a trazer mais objetos para a casa. Roupas, livros, até uma televisão pequena que ele instalou temporariamente na sala. Era como se estivesse se mudando aos poucos, ocupando gradualmente o espaço que em breve seria oficialmente dele. Você vai se dar bem morando sozinha, Valdirene comentou numa dessas noites, enquanto eu embalava alguns livros. Menina independente como você, vai adorar ter a própria casa. Ela falava como se eu estivesse escolhendo me mudar, como se fosse uma decisão minha, um passo natural na minha evolução pessoal, como se não soubesse que eu estava sendo expulsa para dar lugar ao filho dela. É uma nova fase da vida dela, concordou meu pai. Todo mundo precisa sair da casa dos pais uma hora. Casa dos pais. Como se aquela casa fosse exclusivamente dele. Como se minha presença ali durante 8 anos tivesse sido uma gentileza temporária que ele me fazia. Não uma vida que nós havíamos construído juntos sobre os destroços de uma família que se desfez. Na minha última noite naquela casa, sentei na cama e olhei ao redor do quarto que havia sido meu durante quase uma década. As paredes que eu havia pintado, o piso que eu havia ajudado a trocar, a janela de onde eu via o nascer do sol todas as manhãs. Tudo isso seria de Júnior a partir do dia seguinte. E assim, com minha mala na mão e uma dor no peito que eu não conseguia nomear, deixei a casa onde eu acreditava que existia família. Deixei não apenas um endereço, mas um pedaço da minha identidade, uma parte da minha história, a última ilusão de que sangue e amor eram a mesma coisa. 3 dias depois de me mudar para o apartamento de Fernanda, o telefone tocou. Era uma manhã de sexta-feira, e eu estava tomando café tentando processar a nova realidade da minha vida, quando vi o nome de seu Antônio, o proprietário da casa, no visor. Clara, bom dia. Como vai você? Bom dia, seu Antônio. Estou bem, obrigada. Olha, estou ligando porque preciso esclarecer uma situação. Sua mudança é definitiva? Preciso atualizar o contrato antes de entregar as chaves ao novo morador. A pergunta dele me confundiu por um momento. Entregar as chaves? Meu pai não precisava de chaves novas. Ele já morava lá. Sim, minha mudança é definitiva. Confirmei. Certo. É que seu pai está tentando falar comigo há 2 dias, mas ele não tem acesso ao contrato. Tudo está no seu nome, né? Sempre foi com você que resolvi tudo. Senti algo estranho se movendo no meu estômago. Uma sensação de revelação iminente. Como quando você está prestes a entender algo importante que sempre esteve na sua frente, mas você não conseguia enxergar. Como assim ele não tem acesso? Bem, você sabe, o contrato de locação está no seu nome desde o início. Seu CPF, sua conta bancária para os débitos automáticos, suas referências profissionais. Seu pai nunca teve envolvimento legal com o imóvel. Por isso ele não consegue assumir a locação sozinho. Teria que passar por todo o processo de novo. Análise de crédito, fiador, essas coisas. O mundo parou. Completamente. Como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na realidade e me deixado sozinha naquele momento de compreensão devastadora. Seu Antônio, só para eu entender, meu pai não pode simplesmente continuar morando lá? Não sem passar pelo processo normal de locação. E olha, Clara, vou ser franco com você. Conhecendo a situação financeira dele, seria muito difícil aprovar. Você sabe que ele teve problemas nos últimos anos,
O nome dele ainda não está completamente limpo na praça. Claro que eu sabia. Eu sabia porque era eu quem organizava as finanças da casa há 8 anos. Era eu quem pagava as contas porque meu pai não tinha condições de pagar. Era eu quem havia assumido toda a responsabilidade financeira daquela casa porque ele não conseguia. Então, quando eu cancelo o contrato... Exato. Ele precisa sair também. A não ser que vocês tenham conversado sobre ele assumir a locação. Mas pelo que estou vendo aqui, isso não aconteceu. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. A verdade havia chegado como um tsunami, carregando todas as mentiras que eu havia aceitado como realidade durante anos. Meu pai não me estava fazendo um favor ao me deixar morar com ele. Eu não era uma filha sendo sustentada pelo pai generoso. Eu era a inquilina oficial daquela casa. Eu era quem mantinha aquele lar funcionando. Eu era quem dava a ele a possibilidade de ter um teto sobre a cabeça. E ele havia me expulsado da minha própria casa. Minutos depois, meu telefone começou a tocar insistentemente. Meu pai. Deixei tocar uma vez, 2, 3. Na quarta vez, atendi. Clara, pelo amor de Deus, atende esse telefone. Oi, pai. Por que o proprietário está dizendo que você cancelou tudo? Ele quer que eu saia. Essa casa é meu lar. A voz dele estava alterada, quase desesperada. Era o tom de quem finalmente havia entendido a dimensão do que havia feito, mas ainda se recusava a aceitar as consequências. Pai, o contrato sempre esteve no meu nome. Mentira! Eu sempre paguei tudo. A palavra mentira ecoou no meu ouvido como um tapa na cara. Depois de 8 anos pagando as contas daquela casa, depois de sacrificar minha independência financeira para manter nosso lar, depois de assumir responsabilidades que nunca foram discutidas, ele tinha a audácia de me chamar de mentirosa. Pai, você quer que eu pegue os comprovantes de pagamento dos últimos 8 anos? Você quer que eu mostre extratos bancários? Você quer que eu prove that what I'm saying is true? Clara, você está inventando isso. A negação dele era tão absoluta, tão desconectada da realidade, que por um momento me perguntei se ele realmente acreditava no que estava dizendo ou se estava apenas desesperado demais para aceitar a verdade. Pai, o que você me depositava todos os meses mal cobria a conta de luz. Às vezes nem isso. O aluguel, que é R$ 2.000 por mês, sempre saiu da minha conta. A conta de água, R$ 350. O gás, R$ 100. A internet, R$ 80. O IPTU, que vence todo ano em janeiro e são R$ 800 de uma vez só. Quer que eu continue? Do outro lado da linha, silêncio. O tipo de silêncio que vem quando a realidade finalmente consegue atravessar as camadas de auto-engano e atingir a consciência. O tipo de silêncio que precede a aceitação de verdades dolorosas que estavam sendo evitadas há muito tempo. Pai, você está aí? Clara. Mas eu sempre achei... Você sempre achou o quê? Que os R$ 2.000 do aluguel se pagavam sozinhos? Que as contas chegavam em branco e voltavam pagas por mágica? Que eu gastava meu salário com o quê, exatamente? A voz saiu mais dura do que eu pretendia. Mais anos de responsabilidade financeira não reconhecida, de sacrifícios que foram tomados como garantidos, de cuidado que foi interpretado como obrigação estavam finalmente encontrando suas palavras. Eu não sabia que era tanto assim. Pai, claro que você sabia. Você só não queria enxergar porque era conveniente não enxergar. Era mais fácil acreditar que você estava me fazendo um favor ao me deixar morar com você do que reconhecer que era eu quem estava sustentando nossa casa. Clara, eu... Você o quê, pai? Você me expulsou da minha própria casa. Você escolheu um estranho no lugar da sua filha. Você me disse que eu era mais preparada, que eu me virava sozinha, que ele precisava mais do que eu. E agora descobre que sem mim, você não tem nem onde morar. A ironia da situação era tão perversa que chegava a ser cômica. Ele havia me rejeitado por ser independente demais, por ter recursos demais, por ser capaz demais de cuidar de mim mesma. E agora, descobria que sua suposta independência era, na verdade, uma dependência total da filha que ele havia descartado. Clara,
O que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir. Como você fez isso comigo? A pergunta saiu como um lamento, como um grito de desespero de quem finalmente entendeu que havia cometido um erro irreversível. Mas a estrutura da pergunta ainda me indignou. Como você fez isso comigo? Como se eu fosse a culpada pela situação. Como se eu tivesse criado aquele problema. Eu não fiz nada com você, pai. Você tomou a decisão quando me colocou para fora. Você escolheu o Júnior no meu lugar. Agora, more with who you chose. Clara, por favor, não pode ser assim. Você é minha filha. A palavra filha doía porque vinha tarde demais. Vinha depois que ele havia me tratado como inquilina inconveniente. Vinha depois que ele havia priorizado o bem-estar de um estranho sobre o meu. Vinha depois que ele havia destruído nossa relação com suas próprias mãos. Pai, eu fui sua filha por 28 anos. Fui sua filha quando assumi as contas da casa aos 20 anos. Fui sua filha quando paguei R$ 2.000 de aluguel todo mês durante 8 anos. Fui sua filha quando organizei nossa vida financeira sem reclamar. Mas na semana passada, quando você precisou escolher entre mim e o filho da sua namorada, eu deixei de ser sua filha e me tornei um estorvo que precisava sair do caminho. Mas eu não sabia. Pai, você não sabia porque não queria saber. Durante 8 anos, você achou normal que as contas se pagassem sozinhas, que a casa funcionasse sem sua participação, que tudo fosse resolvido por mim. Você não perguntou, não se interessou, não quis entender como nossa vida doméstica funcionava. E quando chegou a hora de escolher, você assumiu que eu era descartável. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo que havia se aberto definitivamente. Do outro lado da linha, eu podia ouvir a respiração pesada dele. O som de alguém tentando processar a magnitude do que havia perdido e do que havia descoberto sobre si mesmo. Quando finalmente desliguei o telefone, senti algo estranho. Não era alívio, não era tristeza, não era raiva. Era uma espécie de clareza dolorosa, como quando você finalmente enxerga a verdade sobre uma situação que vinha sendo mascarada há muito tempo. Meu pai sempre havia sido dependente de mim, mas nós dois havíamos construído uma narrativa onde eu era a dependente. E quando essa narrativa finalmente desabou, sobrou apenas a realidade nua e crua. Eu havia sido rejeitada pelo homem que só conseguia existir graças aos meus cuidados. Nos dias que se seguiram à nossa conversa telefônica, meu pai tentou me contactar incessantemente. Mensagens no WhatsApp, ligações que eu não atendia, até mesmo um e-mail desesperado onde ele listava todos os motivos pelos quais eu deveria perdoá-lo e ajudá-lo a resolver a situação. O tom das mensagens evoluiu rapidamente da negação para o desespero, depois para a barganha, e finalmente para uma espécie de chantagem emocional que misturava culpa e autopiedade de uma forma que chegava a ser constrangedora. Clara, você não pode me deixar na rua. Sou seu pai. Filha, eu sei que errei, mas você é a única pessoa que pode me ajudar agora. Clara, a Valdirene terminou comigo. Disse que não pode ficar com alguém que não tem onde morar. Essa última mensagem me fez parar. Valdirene havia terminado com ele. A mulher que havia invadido nossa casa, que havia planejado reorganizar nossa vida para acomodar as necessidades do filho dela, que havia se comportado como se aquele espaço fosse naturalmente seu, havia desaparecido no momento em que descobriu que meu pai não era o homem estável e independente que ela pensava que estava conhecendo. Era irônico como as pessoas apareciam na sua vida quando você parecia ter algo a oferecer e desapareciam quando descobriam que, na verdade, você precisava de ajuda. Valdirene havia se apaixonado pela versão dele que incluía uma casa estável, uma filha que resolvia os problemas práticos, uma vida organizada que ela não precisava construir, apenas desfrutar. Júnior também não quer mais dividir apartamento comigo. Disse que vai ficar com uns amigos. Claro. O rapaz que havia medido meu guarda-roupa com os olhos, que havia deixado suas roupas na nossa máquina de lavar, que havia se comportado como se aquela casa fosse naturalmente sua herança, também havia desaparecido quando descobriu que não haveria casa alguma para herdar.
Era fascinante como as pessoas que se sentem no direito de reorganizar a vida dos outros são as primeiras a fugir quando precisam assumir responsabilidades reais. Júnior, que precisava mais do que eu, que estava numa fase difícil e merecia prioridade sobre a filha do dono da casa, não estava mais disponível para dividir a crise que sua presença havia criado. Clara, eu entendo que você está magoada comigo, mas agora preciso da sua ajuda. Não tenho para onde ir. Você conhece minha situação financeira. Conhecia mesmo. Conhecia porque era eu quem gerenciava a nossa vida financeira havia 8 anos. Conhecia porque era eu quem pagava as contas que ele não conseguia pagar. Conhecia porque era eu quem havia assumido responsabilidades que ele não conseguia assumir. Mas agora, pela primeira vez na minha vida adulta, conhecer a situação financeira dele não era mais meu problema para resolver. Por favor, me liga. Precisamos conversar. Li a mensagem e pela primeira vez em semanas senti algo próximo da paz. Não era alívio, não era satisfação vingativa. Era a sensação estranha de finalmente não ser responsável por resolver a vida de outra pessoa, de não precisar sacrificar meu bem-estar para manter o bem-estar de alguém que não hesitaria em me sacrificar quando fosse conveniente. Fernanda chegou do trabalho e me encontrou na cozinha do apartamento dela, preparando o jantar. Ainda não atendeu as ligações dele? Não. E não vou atender. Boa. Ele que se vire com as consequências das próprias escolhas. Fernanda, você acha que eu estou sendo cruel? Ela me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem, a expressão que ela fazia quando eu perguntava coisas óbvias. Clara, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você saiu de casa na semana passada, ele demonstrou alguma preocupação com onde você ia morar? Perguntou se você tinha para onde ir? Se ofereceu para te ajudar com alguma coisa? Pensei na pergunta dela. A resposta veio rápida e dolorosa. Não. Quando saí de casa, meu pai não demonstrou qualquer preocupação com meu bem-estar, minha segurança ou minha situação. Estava completamente focado em acomodar Júnior no espaço que eu estava deixando. Não, admiti. Então, por que você deveria ter preocupação com a situação dele agora? Era uma pergunta lógica que expunha a disparidade fundamental na nossa relação. Eu sempre me senti responsável pelo bem-estar dele, mas ele nunca demonstrou sentir qualquer responsabilidade pelo meu bem-estar. Porque ele é meu pai. Clara, ser pai não é só título. É responsabilidade, é cuidado, é priorizar o bem-estar dos filhos. Quando ele te colocou para fora de casa para dar seu espaço a um estranho, ele abdicou de ser pai. Agora você não tem obrigação de ser filha. As palavras dela eram duras, mas carregavam uma verdade que eu vinha evitando reconhecer. Relacionamentos familiares não são contratos vitalícios, onde uma pessoa pode maltratar a outra indefinidamente, e ainda assim, ter direito a cuidado e proteção. Naquela noite, meu pai apareceu no prédio da Fernanda. O porteiro ligou avisando que tinha alguém querendo falar comigo. Eu disse para não deixar subir. Ele está aqui embaixo há 2 horas. O porteiro informou na segunda ligação. Disse que não vai embora até você descer para conversar com ele. Era chantagem emocional pura. A estratégia de criar uma situação constrangedora e desconfortável para me forçar a ceder, para me fazer sentir culpada por sua escolha de ficar ali fazendo escândalo. Pode chamar a polícia se ele não sair, respondi. Ele não mora aqui e não tem autorização para ficar no prédio. Clara, Fernanda me alertou. Você tem certeza? É seu pai. Fernanda, se ele quisesse agir como meu pai, deveria ter pensado nisso antes de me expulsar de casa. Agora ele está agindo como qualquer pessoa desesperada que quer alguma coisa de mim. E eu não preciso descer para atender qualquer pessoa desesperada que aparece no meu prédio. Meu pai ficou mais 1 hora na portaria até finalmente ir embora. No dia seguinte, tentou outra estratégia. Apareceu no meu trabalho. Estava saindo da empresa quando o vi parado na calçada do outro lado da rua. Tinha o mesmo olhar desesperado de quem não consegue entender como perdeu o controle da situação, como as coisas saíram tanto do script que ele havia mentalmente preparado. Atravessei a rua e parei na frente dele. Pai, o que você está fazendo aqui?
Clara, precisamos conversar. Você não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens. E você acha que me perseguir no trabalho é a solução? Eu não estou te perseguindo. Só quero conversar. Só quero que você me ajude a entender como chegamos nesse ponto. A frase me irritou profundamente. Como chegamos nesse ponto? Como se tivéssemos chegado ali juntos. Como se ambos tivéssemos sido responsáveis pela situação. Como se eu tivesse participado da decisão que me expulsou de casa. Nós não chegamos em ponto nenhum, pai. Você chegou nesse ponto quando decidiu me colocar para fora da casa que eu pagava há 8 anos para dar meu lugar a um estranho. Clara, eu não sabia que você pagava tudo. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Teria me tratado diferente? Teria me respeitado mais? Teria considerado minha opinião importante? Ele ficou em silêncio, e percebi que a resposta honesta para essas perguntas não era a resposta que ele queria dar. Pai, durante 8 anos você aceitou que eu pagasse as contas da nossa casa sem perguntar como, sem se interessar pelos valores, sem oferecer ajuda real. Durante 8 anos você viveu confortavelmente às minhas custas, sem reconhecer que estava vivendo às minhas custas. E quando chegou a hora de escolher entre mim e um estranho, você me descartou sem hesitar. Não foi uma decisão tomada por ignorância. Foi uma decisão que revelou exatamente o que você pensa de mim. Filha, Não me chame de filha. Na semana passada, você me tratou como uma inquilina inconveniente que deveria sair para dar lugar a alguém mais importante. Agora que descobriu que precisa de mim, quer voltar a me tratar como filha. Não é assim que funciona. Dei meia volta e comecei a andar em direção ao ponto de ônibus. Ele me seguiu. Clara, eu sei que errei. Mas agora não tenho mais ninguém. A Valdirene se foi, o Júnior desapareceu e você é a única família que me resta. Parei e me virei para encará-lo. Pai, eu não sou sua última opção. Eu não sou sua rede de segurança para quando todas as outras pessoas que você escolheu no meu lugar te abandonarem. Eu não sou seu plano de contingência. E foi então que falei as palavras que finalmente libertaram both of us from the illusion we had been maintaining for years. Você teve uma família. Teve uma filha que te amava, que cuidava de você, que sacrificou sua própria independência financeira para manter nossa casa funcionando. E você escolheu trocar essa família por pessoas que desapareceram no primeiro sinal de dificuldade. Agora vive com as consequências da sua escolha. Eu estou vivendo com as minhas. 3 semanas se passaram desde nosso último encontro na frente da empresa. 3 semanas sem ligações insistentes, sem mensagens desesperadas, sem aparições não anunciadas. 3 semanas de silêncio que me trouxeram algo que eu não sentia há anos. Paz genuína. Encontrei um apartamento pequeno, mas completamente meu. Um lugar onde cada móvel foi escolhido por mim, onde cada conta que chega tem meu nome porque eu realmente moro ali, onde cada decisão sobre organização, decoração ou rotina é minha sem precisar considerar as necessidades ou preferências de outras pessoas. É estranho como você pode morar em um lugar por anos sem perceber que nunca se sentiu verdadeiramente em casa. Agora, organizando meus livros na estante que comprei, escolhendo as cores das cortinas, decidindo onde colocar cada objeto, compreendo a diferença entre viver em um espaço e pertencer a um espaço. Fernanda me ajudou com a mudança e ficou impressionada com a rapidez da minha adaptação. Você parece outra pessoa, ela comentou enquanto montávamos minha mesa de jantar nova. Mas, leve. Era verdade. Havia uma leveza em não precisar gerenciar constantemente as emoções e necessidades de outra pessoa. Em não carregar nas costas a responsabilidade financeira e emocional por alguém que nunca reconheceu nem valorizou essa responsabilidade. Durante essas 3 semanas, descobri coisas sobre mim que haviam ficado escondidas embaixo de anos de cuidado com outro. Descobri que tenho preferências culiнаres que nunca explorei porque sempre cozinhava pensando no gosto do meu pai. Descobri que gosto de música que toca mais alto do que ele tolerava. Descobri que posso gastar meu salário comigo mesma sem me sentir culpada por não estar sustentando o estilo de vida de outra pessoa. Mais importante,
Descobri que posso tomar decisões pensando apenas no meu próprio bem-estar. E que isso não me torna uma pessoa egoísta ou cruel. Me torna uma pessoa que finalmente aprendeu a se valorizar. Um domingo de manhã, estava tomando café na varanda do meu apartamento, lendo um livro que comprei apenas porque queria, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Clara, é o seu Antônio. Oi, seu Antônio, como vai? Bem, obrigado. Olha, estou ligando para saber se você tem interesse em voltar para casa. Seu pai saiu semana passada e eu prefiro alugar para alguém de confiança como você. A oferta me pegou de surpresa. Voltar para a casa onde vivi 8 anos, para o espaço que eu amava, que eu cuidava, onde tinha tantas memórias boas misturadas com a dor recente da rejeição. Para onde meu pai foi? Perguntei, surpresa comigo mesma por ainda me importar. Não sei exatamente. Acho que conseguiu um quarto numa pensão, ou está ficando com algum conhecido. Ele me procurou várias vezes tentando negociar algum acordo, mas... Bem, você conhece a situação dele. Conhecia. E por conhecer, sabia que ele provavelmente estava vivendo uma situação bem precária, bem diferente do conforto que tinha quando eu sustentava nossa vida doméstica. Seu Antônio, agradeço a oferta, mas não tenho interesse em voltar. Tem certeza? Você sempre cuidou tão bem da casa? Tenho certeza. Aquela fase da minha vida acabou. Quando desliguei o telefone, senti uma espécie de alívio definitivo. Não sentia nostalgia, não sentia saudade, não sentia arrependimento. Sentia apenas a satisfação de ter feito a escolha certa para mim, independentemente de qualquer pressão externa ou culpa familiar. 2 semanas depois, encontrei meu pai por acaso no supermercado. Ele estava na fila do caixa com uma cesta pequena. Alguns itens básicos, nada que indicasse um ambiente doméstico organizado ou uma rotina estruturada. Parecia mais magro, mais cansado, mais velho do que quando nos vimos na última vez. Nossos olhos se cruzaram. Ele hesitou por um momento, como se estivesse avaliando se deveria se aproximar ou não. Eu mantive uma expressão neutra, nem hostil, nem acolhedora. Apenas neutra. Ele pagou suas compras e me esperou do lado de fora. Clara. Pai. Como você está? Bem. E você? Ele hesitou antes de responder. Estou... me virando. Havia uma humildade nova na voz dele. Uma consciência das próprias limitações que eu nunca havia percebido antes. Era como se a experiência de ter que se sustentar sozinho tivesse finalmente lhe mostrado a dimensão dos cuidados que eu proporcionava e que ele havia dado como garantidos. Pai, você precisou descobrir o valor das coisas que eu fazia por você apenas quando não podia mais contar comigo. É verdade, ele admitiu. Eu nunca tinha parado para pensar em como nossa casa funcionava realmente. E agora? Agora sei que cometi um erro terrível. Que perdi a pessoa mais importante da minha vida por não saber reconhecer seu valor. As palavras dele eram sinceras, carregadas de um arrependimento que parecia genuíno. Mas arrependimento, por mais sincero que seja, não refaz escolhas feitas, não apaga dores causadas, não reconstrói confiança destruída. Pai, eu não sou uma pessoa vingativa. Não estou fazendo isso para te punir. Eu sei. Estou fazendo isso porque finalmente aprendi que mereço ser tratada com respeito e consideração. E uma vez que você aprende isso sobre si mesmo, não consegue mais aceitar relacionamentos onde é tratado como descartável. Clara, será que algum dia você pode me perdoar? A pergunta me fez pensar. Perdão é uma palavra complexa que carrega muitos significados diferentes. Perdoar no sentido de liberar o ressentimento? Perdoar no sentido de voltar a confiar? Perdoar no sentido de restabelecer a relação anterior? Pai, eu já te perdoei no sentido de não carregar raiva ou desejo de vingança. Mas perdoar não significa voltar a ser a pessoa que eu era antes, a pessoa que aceitava ser desvalorizada, a pessoa que sacrificava seu próprio bem-estar pelo bem-estar de quem não demonstrava reciprocidade. Eu entendo. Você destruiu nossa relação quando escolheu um estranho no meu lugar. Não porque ignorava o que eu fazia por nossa família,
mas porque escolheu ignorar. E algumas escolhas, pai, têm consequências permanentes. Não havia hostilidade na minha voz. Havia apenas a serenidade de alguém que finalmente havia compreendido seu próprio valor e aprendido a proteger esse valor. Eu espero que você encontre sua estabilidade, pai. Espero que você aprenda a se cuidar sozinho, que desenvolva a independência que sempre fingiu ter. Mas não espere que eu volte a ser sua rede de segurança. Ele assentiu lentamente, como alguém que finalmente havia aceito uma realidade que vinha resistindo há meses. Eu te amo, Clara. Mesmo sabendo que perdi o direito de dizer isso. Eu também te amo, pai. Mas amor não justifica tudo. E às vezes, amar alguém significa deixá-lo enfrentar as consequências das próprias escolhas para que possa aprender e crescer. Nos despedimos ali mesmo, na calçada em frente ao supermercado. Não foi um adeus dramático nem carregado de emoção. Foi o encerramento sereno de um capítulo que havia se tornado insustentável. Voltei para meu apartamento e senti novamente aquela leveza que havia se tornado familiar. A leveza de não carregar o peso emocional e financeiro de outra pessoa. A leveza de ter escolhido a mim mesma depois de anos escolhendo outros. A leveza de finalmente ter entendido que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Sentada na minha varanda naquela noite, olhando as luzes da cidade, refleti sobre a jornada que me trouxe até ali. Havia perdido um pai, mas encontrado a mim mesma. Havia perdido uma família, mas descoberto meu próprio valor. Havia perdido um lar, mas construído uma vida. Às vezes, as maiores perdas são na verdade os maiores ganhos disfarçados. Às vezes, ser descartado por alguém é a força necessária para descobrir que você nunca precisou daquela pessoa tanto quanto pensava. Às vezes, a rejeição é o presente mais cruel e mais necessário que a vida pode lhe dar. Aprendi que família verdadeira não se define por sangue, mas por respeito, cuidado e reciprocidade. Aprendi que lar não é onde você nasceu ou onde viveu mais tempo, mas onde você se sente valorizado e onde sua presença realmente importa. Aprendi que some relationships, no matter how long they last or how much history they carry, are not worth preserving if they require you to sacrifice your self-worth. E finalmente aprendi que escolher a si mesmo não é traição, é libertação. Hoje, olho para trás sem raiva, sem arrependimento, sem desejo de vingança. Olho para trás com gratidão por ter finalmente encontrado a coragem de me valorizar, de estabelecer limites, de construir uma vida onde minha presença é celebrada, não tolerada. E se alguém me perguntasse se faria diferente, se voltaria atrás, se tentaria reconstruir aquela relação, eu responderia sem hesitar: não. Algumas pontes precisam ser queimadas para que você possa construir caminhos melhores. A vida me ensinou que mereço relacionamentos onde meu cuidado é reconhecido, meu esforço é valorizado e minha presença é desejada. E uma vez que você aprende isso sobre si mesmo, nunca mais aceita menos do que merece. Às vezes, o maior ato de amor próprio é simplesmente se recusar a ser descartável. Se você também está passando por uma situação onde precisa escolher entre manter um relacionamento tóxico ou se valorizar, espero que minha história te inspire a escolher você mesmo. Conte nos comentários. Como você superou uma situação onde teve que se colocar em primeiro lugar?